castelo forte é o nosso Deus. Então vamos lá, para a gente familiarizar os irmãos, 1 Coríntios 5, meus irmãos, vou fazer rapidinho aqui uma introdução, né? Uma recapitulação, na verdade, que é a respeito de que trata o texto e de alguns pontos que nós já abordamos. Bom, o texto é um texto difícil. Obrigado, irmão Sérgio. Eles pararam bem não. Ah, não, continua. O texto é um texto difícil, irmãos, porque trata de um pecado bastante grave, né? Que estava acontecendo ali na igreja de Corinto, que era o chamado pecado do incesto. Incesto, que é quando há relações sexuais entre membros da mesma família. O que estava acontecendo aqui era o seguinte: um jovem, né, um rapaz, o texto não diz a idade, mas tudo indica que era uma pessoa mais jovem, estava mantendo relação sexual com a sua madrasta, com a mulher do seu pai, né, com a esposa do seu pai, a nova esposa. Então, é um pecado grave que Paulo toma conhecimento a partir da comunicação daqueles irmãos da própria igreja. E por isso Paulo então diz que geralmente se ouve falar que há entre eles esse tipo de imoralidade. Nós chamamos a atenção aqui para o fato de que quando Paulo fala geralmente, Paulo não está se referindo a algum tipo de boato, algum tipo de fofoca, mas o que Paulo quer dizer aqui é que o assunto ele se tornou público e por isso ele não podia mais ser escondido das pessoas. Todo mundo já sabia, por isso a expressão geralmente. Ou seja, esse pecado é um pecado de conhecimento público. Outro detalhe importante é que Paulo chama este pecado de imoralidade. E aí também nós fizemos aqui uma série de abordagens quanto a isso, né? Para mostrar aos irmãos que a Bíblia nomeia os pecados sexuais. Nesse caso, Paulo está usando um termo mais genérico, porque Paulo aqui não está diante de um adultério propriamente, não está diante de uma fornicação. Paulo está diante de um incesto, que é essa relação entre membros de mesma família, e ele nomeia esse pecado de imoralidade. E ele diz que essa imoralidade, ela era uma imoralidade tão detestável que até mesmo no mundo, né, entre os gentios, entre as pessoas não cristãs, não era aceitável. Ou seja, era um tipo de pecado que era tão nojento que até mesmo as pessoas que não eram da igreja se espantavam com isso, lamentando, não havia nenhum tipo de arrependimento, isso está no versículo 2, né? E eles não tinham feito nenhum tipo de esforço para tirar esse pecado do meio da igreja. E Paulo diz aqui que esta pessoa, né, este jovem, deveria ser tirado do meio da igreja. Observe que no versículo 2 ele não fala a respeito só do pecado, ele fala de quem pratica o pecado. Ele diz assim: para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. Então aqui Paulo está se referindo à pessoa e não ao pecado somente. Isso nos dá exatamente a dimensão, meus irmãos, que eu tenho dito a vocês, que Deus odeia tanto o pecado quanto o pecador. O pecador que comete o pecado e que não se arrepende. Então Deus odeia pessoas que pecam de maneira contumaz, de maneira consciente, e que não tratam desse pecado como deveria ser tratado. Paulo claramente diz: esta pessoa precisa ser tirada do meio de vocês. E aí começa então, depois de Paulo falar, né, a respeito da gravidade desse pecado, Paulo chama esse pecado de uma infâmia, ou seja, é você depreciar a igreja de Cristo, é causar uma má fama à igreja de Cristo, aquilo que nós chamamos de mau testemunho, né? E essa pessoa deveria então ser entregue a Satanás. E aqui nós vimos que essa expressão entregue a Satanás significava desligar essa pessoa do corpo da igreja ou da comunhão da igreja, deixar que essa pessoa experimente o mundo para que essa experiência com o mundo seja um teste de fé. Se essa pessoa de fato for uma cristã convertida, ela vai fazer aquilo que o filho pródigo fez. Ela vai experimentar a lama dos porcos e vai perceber a necessidade que ela tem de voltar para os braços do Pai. No entanto, se ela for ímpia, ela permanecerá no pecado, ela permanecerá no mundo. Então, o afastamento, a disciplina por afastamento é um teste de fé.
É uma maneira de a igreja dizer, olha, o pecado que você cometeu é um pecado que não deve ser tolerado pela igreja, e por isso você será afastado da comunhão para que você teste a sua fé, para que seja um momento importante na sua vida, para que você perceba se de fato você é crente no Senhor Jesus Cristo. Se você demonstrar arrependimento, o que seria demonstrar arrependimento? Seria exatamente a pessoa desejar retornar à comunhão do corpo de Cristo. Então, se ela deseja retornar, se ela quer se manter firme, ela se manterá no caminho. Mesmo tendo sido disciplinada, ela será frequente à igreja, ela procurará aconselhamento, ela mudará o seu comportamento, porque ela vai demonstrar a necessidade que ela tem de estar ligada ao corpo de Cristo, à igreja. No entanto, se ela for ímpia, ela vai se afastar de fato e vai permanecer ali no pecado. Então, esse é o teste de fé. Entregue a Satanás, Paulo diz no versículo 6, para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Então, a ideia de Paulo, a destruição da carne aqui, é para a pessoa experimentar aquilo que o mundo oferece em relação ao pecado. Então, se esse pecado, por exemplo, deste rapaz era um pecado sexual, ele seria entregue ao mundo para, de fato, fazer esse teste. Será que ele vai continuar praticando os pecados sexuais ou ele vai se arrepender? Se ele continuar praticando os pecados sexuais, ele vai destruir o seu próprio corpo. Certo? Então, por isso, a destruição da carne. Então, será que ele vai destruir sua carne e vai salvar o seu espírito, ou ele vai permanecer desligado da igreja? Então, isso é o que Paulo mostra aqui, do método, não é, pelo qual a igreja deve tratar o pecado. E a outra questão importante é que ele diz aqui no versículo 7, lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Então Paulo mostra que nós não podemos permitir no corpo de Cristo, na igreja, pecados que sejam fermento para o corpo. Então, se há pecados que têm causado problemas na igreja do Senhor, eles precisam ser tratados urgentemente, porque qualquer pouquinho de fermento que nós colocarmos no corpo de Cristo, na igreja, poderá causar um dano irreversível. Então, o apóstolo diz, vocês precisam agir, vocês precisam tratar do pecado. Vocês precisam entregar este rapaz para Satanás, ou seja, afastá-lo da comunhão da igreja, para que isso seja um teste de fé, e vocês precisam lançar fora os pecados que têm causado mal ao corpo de Cristo. Então esse é o resumo, né, daquilo que a gente viu até aqui, meus irmãos. E agora nós vamos tratar, então, dos passos para a disciplina, né? O que nós devemos fazer quando há um pecado dentro da igreja? Quais passos nós devemos dar, né, biblicamente falando, para que esse pecado seja tratado? Então, eu queria que os irmãos abrissem em Mateus capítulo 18, nós vamos ver os versículos 15 a 17, que vai complementar esta instrução do apóstolo Paulo de entregar a Satanás e também de lançar o fermento fora. Ok? Como fazer isto? Esta é uma pergunta importante e é o que Jesus vai nos ensinar em Mateus capítulo 18, versículos 15 a 17. Ok? Nós vamos fazer a leitura juntos desse texto. Mateus 18, 15 a 17. Vamos lá? Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra se estabeleça. E se ele não os atender, dize-o à igreja. E se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano.
Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo o que desligardes na terra será sido desligado nos céus. Vamos até o 20. Em verdade também vos digo que, se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Pois bem, eu vou começar pelo final, né? Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Veja que lá em 1 Coríntios 15, os irmãos podem abrir de novo lá, por favor. Fiquem com um dedinho aí em Mateus e olhem novamente 1 Coríntios 5. Veja o que Paulo diz no versículo 4 de 1 Coríntios 5. Vamos ler o versículo 4 juntos? Em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito com o poder de Jesus, nosso Senhor. Percebe? Então aqui Paulo está dizendo, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome. O que Paulo está fazendo aqui é trazendo o ensino do Senhor Jesus Cristo para a aplicação da disciplina eclesiástica. Como a disciplina eclesiástica deve ser aplicada? Ela deve ser aplicada sempre em nome de Jesus Cristo, ou seja, fundamentado nas Escrituras e também na presença de irmãos que possam testemunhar aquele pecado que está sendo tratado. Ok? Só pode haver disciplina eclesiástica, portanto, a partir de um conselho de irmãos que, reunidos no nome de Jesus, tratam de maneira consciente, de maneira clara, a respeito daquele pecado que foi cometido. Ninguém, portanto, pode ser apenado se não passar por um processo coletivo, um processo conciliar, um conselho de irmãos que tratem do pecado daquele irmão que está sendo tratado, ok? Então esse é o princípio que Paulo adota lá em 1 Coríntios. Observem que a semelhança que há entre Mateus 18, 20 e 1 Coríntios 5, 4 é absurda, né? A semelhança é muito clara. Jesus está dizendo, onde estiverem 2 ou 3. Paulo está dizendo, reúnam vocês com a minha presença, porque Paulo ali se fazia como ele estava ausente, ele não estava presente fisicamente, né? Mas a apostolicidade de Paulo dava a ele o direito de atestar por meio da carta a sua presença. Então Paulo está dizendo, olha, eu não estou aí fisicamente, mas vocês têm a minha autoridade apostólica. Então é o pastor dizendo, olha, vocês podem se reunir e eu assino embaixo a disciplina desse jovem, porque de fato o que ele está fazendo é pecado contra o Senhor. Então, Paulo, com uma palavra apostólica, ele autoriza esta reunião da igreja para que os irmãos possam afastar da comunhão, né? Entregar para Satanás, esse é o termo, para que esse jovem pudesse ser tratado. Ok, irmãos? Mas antes disso, né? Antes de chegar a esse ponto do afastamento, Mateus 18 nos oferece alguns passos para essa disciplina. Então, quando e como aplicar a disciplina eclesiástica, né? Nós já vimos aqui antecipadamente que as nossas personalidades, irmãos, os nossos jeitos diferentes de ser, interferem muito, né? na metodologia quanto a estas questões, né? Muitos, às vezes, são mais afoitos, outros são mais mansos. Então, a gente percebe que há uma espécie de tratamentos diferentes ou perspectivas diferentes na aplicação da disciplina. Às vezes, até entre igreja e igreja há diferenças, né? Um conselho trata de um jeito, outro conselho trata de outro. Então, isso às vezes pode dar às pessoas uma má interpretação de achar que a disciplina ela é muito mais focada no olhar
da liderança do que no que a Bíblia estabelece. Então, a minha preocupação aqui nesta manhã é mostrar aos irmãos que nós, enquanto líderes, não devemos utilizar o processo disciplinar da igreja como algo nosso, como uma expressão daquilo que nós achamos que é conveniente, importante, necessário para a igreja. Mas é o que a Bíblia fala a respeito disto e como nós devemos agir em todo lugar que estivermos para tratarmos de situações disciplinares. Então existe um padrão, existe uma regra, existe um princípio que Cristo estabeleceu para que essa disciplina seja aplicada. Portanto, isso não depende da minha personalidade, da minha intenção, do modo como eu vejo a disciplina, do modo como o conselho vê, do modo como a liderança vê. Isso depende do modo como a Escritura vê. Então, a interpretação desse texto é muito importante para a gente estabelecer esse processo, né, da disciplina eclesiástica. Eu digo aqui no meu texto aqui o seguinte: pode parecer simples, mas há situações muito variáveis, especialmente aquelas que tocam as nossas emoções. Nós somos muito influenciados por nossas próprias perspectivas e quase sempre queremos ler o outro com os nossos próprios olhos. Por isso, aplicar-se à disciplina pessoal e aplicar a disciplina ao outro em razão de algum pecado, seja pessoal, coletivo, velado ou público, nunca é tarefa fácil. Haverá sempre, por menor que seja a falta, uma tendência à incompreensão por parte de quem está sendo disciplinado e uma variação de intensidade em quem disciplina, com exageros, para mais ou para menos. A dose, ou a dosimetria da pena, né, o tamanho da pena, quase sempre é ponto de conflito. Então, essa é uma grande dificuldade. Eu vou ilustrar com algo muito simples que os irmãos, praticamente a maioria, tem experiência. Na criação de filhos. O filho comete algum erro ali, né, em casa. Qual a dose da disciplina dos pais em relação àquela falta? Né? Então, vou dar um exemplo. O Dedé chega lá em casa, abre uma gaveta, pega o perfume da mãe, joga no chão e quebra. Isso é uma falta. Qual a disciplina ele deve receber? Ele deve ficar de castigo, ele deve levar umas palmadas, ele deve ser repreendido verbalmente. Que tipo de disciplina receber? Percebe como é difícil? Cada pai aí vai poder... Não, pastor, eu acho que tem que ser assim, eu acho que tem que ser assado. Não é assim? Eu estou dando um exemplo muito simples. Mas vamos supor que ele está no colo da mãe e a mãe fala alguma coisa e ele dá um tapa no rosto da mãe. Agora você vai comparar pecado e pecado. Ele ter quebrado o perfume ou ele ter dado o tapa no rosto da mãe. Qual é o pecado mais grave? Algumas senhoras vão achar que é o perfume quebrado, né? Né? Então, quer dizer, veja bem, olha como é difícil. Qual o pecado mais grave? Eu penso que o pecado mais grave é a desobediência à mãe, a agressão, né? Então, se aquela pena que você deu por ter quebrado o perfume foi X, a pena por ter dado o tapa no rosto tem que ser pelo menos X mais alguma coisa. Concorda comigo? Ela precisa ser um pouco mais intensa. Mas vocês percebem o quanto isso é difícil na prática? Você racionalizar isso? Parar para pensar sobre isso? E quando Paulo fala lá, por exemplo, pais, não irriteis vossos filhos, vocês sabiam que Paulo está falando disso? Paulo está falando ali de um contexto no qual os pais, eles não são justos com os seus filhos e, portanto, eles causam nos filhos irritação pela injustiça que os pais cometem. Então, os pais, ao não educarem seus filhos no caminho do Senhor, faz com que os filhos sejam mal educados. E os filhos, eles vão se tornando irritados com a disciplina incoerente dos pais, com o ensino incoerente dos pais.
Ou seja, o pai ele dá um mau exemplo para o filho e depois diz para o filho, não faça isso. O filho pensa, mas o senhor não faz isso? Você não pode mentir. Ué, pai, mas o senhor mentiu na igreja lá para o pastor. Isso é irritar os vossos filhos. É o filho perceber que há no pai uma desconexão entre aquilo que ele ensina e aquilo que ele exige. E de fato é assim, não é? É tão ruim quando você está num ambiente, num lugar, em que você percebe que há diferença na aplicação das penas. Você é funcionário de uma empresa e você vê, por exemplo, um funcionário sempre chegando atrasado. O chefe nunca chama a atenção dele. No dia que você chega atrasado, o chefe te chama na sala e te dá um esculacho. E você pensa, mas meu Deus, a pessoa... Né? Eu passei por isso quando eu fazia graduação em letras. Tinha um colega nosso que ele sempre faltava na aula, né? E aí a professora não falava nada, porque eles eram amigos, ele era professor também. E aí eu faltei, assim, alguns dias. Eu não gostava muito da professora, confesso. E eu faltei alguns dias, aí ela começou a, assim, quando eu voltei, né, na frequência, ela começou a falar comigo assim, mas apareceu, né? Aí toda hora na chamada ela falava. Aí teve uma hora que eu não aguentei. E toda hora que ela falava o nome do outro, aí eu falava assim, ele sumiu, né? Eu sei que é uma pirraça, não façam isso, mas o coração da gente, né, é enganoso. Aí eu falei isso assim, um tanto de... Aí teve uma vez que ela apelou, ela falou, mas toda vez você fala isso? Eu falei, é porque toda vez a senhora fala que eu apareci. Então, equilibramos as coisas, né? E eu sempre fui muito assim, meio... Depois vocês conversam com o Fernandinho aí, né? Eu não deixava as coisas passarem, não. Mas Deus me mudou, graças a Deus, né? Hoje eu sou outra pessoa. Então, injustiça. É horrível você ser injustiçado. E a disciplina eclesiástica, irmãos, ela passa pelo mesmo processo. Há irmãos na igreja que pensam assim, o pastor chamou minha atenção, ou o presbítero, né? Por exemplo, mas tem fulano na igreja que faz coisa pior. Por que ele não chama a atenção do fulano? Eu tenho certeza que os irmãos ou já ouviram, ou já foram alvos dessa situação, ou já pensaram em algum momento. Isso é comum. Por que é comum? Porque nós somos humanos, né? E a gente tem mesmo esta diferença de percepção do que é justiça. Então vejam como é difícil a aplicação da disciplina. Por isso que eu escrevi aqui nesse parágrafo e eu vou reler, porque eu acho que ele é muito importante para a gente entender esse todo. Aplicar-se a disciplina pessoal e aplicar a disciplina ao outro em razão de algum pecado, seja pessoal ou coletivo, velado ou público, nunca é tarefa fácil. Haverá sempre, por menor que seja a falta, uma tendência à incompreensão por parte de quem está sendo disciplinado. Então, quem está sendo disciplinado vai sempre achar assim, o pastor pegou pesado, o conselho pegou pesado, não precisava de tudo isso, né? Ou então, não, mas aquilo que eu disse, mas fulano faz pior do que eu, por que só eu que estou sendo chamado, né? Então tem essas coisas que acontecem dentro de casa. O filho olha, fala, pai, o senhor só chama a minha atenção, e meu irmão, tal, aquela coisa de irmão, né? Que quem é irmão aí sabe. E uma variação de intensidade em quem disciplina. Então, quem disciplina pode exagerar na pena ou também pode diminuir demais, que é o que eu exemplifiquei aqui com relação ao pai, né? Então, a dosimetria da pena quase sempre é ponto de conflito. E aí eu cito aqui, Roberto, o Cesare Beccaria, aqui no texto, e ele fala assim, olha, se lançarmos um olhar para a história, veremos crescerem as desordens com os limites dos impérios, diminuindo o sentimento nacional na mesma proporção, e assim a tendência para o crime cresce, na razão do interesse que cada um tem nas próprias desordens. Por esse motivo, a necessidade de ampliar as penas vai sempre aumentando. Esse é um clássico, né? Eu citei o Roberto ali, porque a gente já conversou sobre isso, é um clássico do Cesare Beccaria, né? Que é o dos delitos e das penas. E ele diz o seguinte, então, que por que as leis elas vão ampliando a sua abrangência? Porque as pessoas vão se sentindo mais confortáveis na prática dos crimes.
Então, assim, você limita a abrangência de um crime, mas aí vem sempre um esperto e manipula aquela lei de maneira que ele cria uma outra possibilidade de praticar o crime. Aí a lei precisa rever para cobrir aquele crime, né, que está sendo praticado. Por isso que o pessoal do direito penal, aí, alguns, né, criticam o código ultrapassado, né, o código penal ultrapassado, porque hoje você tem crimes que não eram contemplados naquela época e que precisariam ser revistos mesmo, né? O tipo de pena, de aplicação. Então, eu só cito aqui para mostrar que até mesmo no nosso direito comum, né, do direito humano, direito positivo, nós temos esses problemas também de impunidade, né? Quantos de nós aqui, às vezes, não fica revoltado quando você vê uma pessoa que matou o pai, matou a mãe, com crueldade, receber saidinha no Dia dos Pais? Não é um negócio esquisito? É o caso da Suzane von Richthofen, né? Matou os pais. Na época a gente até estava lá, né, meu bem? Lembra? Não no crime, né, evidentemente. A gente estava em São Paulo e o seminário é bem próximo da rua. A rua se chama Zacaria de Góes. Eu me lembro bem porque é uma rua quase paralela ao seminário onde eu estudei, né? E a gente estava lá na época do seminário e foi uma confusão. A Suzane recebeu, né? Recebia, porque eu acho que ela está até, não sei como é que está a situação, se ela está em semi-aberta, eu acho. Mas ela recebia saidinha no Dia dos Pais. Não é um negócio estranho? Estuprador recebe saidinha no Dia das Crianças. É um negócio assim que você fala, não é possível, né? Mas é a lei. É a lei que permite, né? É a lei que dá essas condições. Então isso cria em nós um senso de impunidade, de injustiça, né? Na igreja não é diferente, irmãos. Nós também temos o nosso código disciplinar, que alguns inclusive dizem ser ultrapassado. Existe uma proposta no Supremo Concílio da IPB para rever o nosso Código de Disciplina, porque o nosso Código de Disciplina ele também é um código fundamentado lá atrás, na época do direito do Código Penal brasileiro. Então, há algumas questões na prática administrativa do Código que elas não necessariamente conseguem funcionar. Então, o Código da IPB ele precisa também de uma revisão, né? Há um movimento de alguns irmãos aí propondo esta revisão, na adequação da linguagem, simplificar o código, porque às vezes alguns irmãos, né, presbíteros mais simples, de igrejas de interior, né, que às vezes não têm um conhecimento com base no direito, por exemplo, o nosso código ele é muito baseado no processo do direito positivo, né? Então, alguns irmãos, por exemplo, o código traz lá palavras como processo sumário, sumaríssimo, né? As pessoas não entendem o que é isso, então precisaria de uma simplificação de linguagem para que as pessoas pudessem entender, né, o que é o nosso código de disciplina da IPB. Então isso também gera algumas confusões, porque as pessoas falam, como aplicar esse código? A gente não sabe muitas vezes como agir numa situação desse tipo de pecado, né? Então é um estudo constante que nós precisamos fazer a respeito desses procedimentos, ok? Mas vamos ver então aqui, antes de falarmos do código, o que a Bíblia fala sobre estas questões aqui em Mateus 18, de como devemos tratar. Então, a primeira coisa que a Bíblia coloca, irmãos, é quando o pecado é cometido de um para um. Uma pessoa contra outra pessoa. Então, esse é o primeiro ponto, de um para um. Então, esse é o primeiro passo apresentado aqui por Jesus nesse texto, que é quando ocorre algum pecado que envolve apenas duas pessoas diretamente. Apenas duas pessoas. O versículo 15 ele diz aí para nós, se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Então aqui vocês percebem que nesse caso específico, não há um envolvimento público. Nesse caso específico aqui, nós estamos diante de uma ofensa que somente duas pessoas, como por exemplo, marido e a mulher, dentro de casa, um ofende o outro.
O filho e o pai, o patrão e o empregado, dentro de uma reunião velada, o pastor e um membro da igreja discutem ali, há uma ofensa, há uma agressão. Então, nesses casos, nesse tipo que envolve uma ofensa contra uma outra pessoa e essa ofensa ela não se torna pública, é o primeiro ponto que Jesus aborda. Um para um. Eu ofendi a um irmão, o irmão me ofendeu, certo? Então, nesses relacionamentos de marido e mulher, pai e filho, patrão e empregado, pastor e membro, qualquer tipo de relacionamento que envolva duas pessoas, nós sabemos que o desgaste é possível acontecer. O casamento, por exemplo, né, talvez fosse o exemplo mais forte disso, porque o relacionamento mais íntimo que nós temos é o do casamento. E no relacionamento do casamento, obviamente, pode acontecer desgaste. E nesse desgaste acaba tendo pecado de um contra o outro, né, ofensa de um contra o outro. Então, por meio de palavras, por meio de ações, por meio de omissões. Então eu digo aqui, por exemplo, né, um marido que não dá a devida atenção à sua esposa. Isso é um pecado de omissão, não é? Ou então que induz a esposa à imoralidade, a fazer coisas que são imorais. Ele está pecando contra ela. Um empregado, por exemplo, que não se esforça o suficiente para cumprir as demandas determinadas pelo seu patrão, é um pecado. Então aquele funcionário que vai empurrando com a barriga, roubar o dinheiro da empresa, desviar um dinheiro, não é? Roubar o tempo. Aliás, nós vamos falar hoje à noite sobre não furtarás, né? Roubar o tempo, por exemplo, do trabalho. Então você tem que trabalhar 8 horas por dia e aí você trabalha 2 horas, as outras 6 você fica enrolando lá no patrão, vai tomar cafezinho, conversa com lá, vai, né? Vai passar o tempo, né? Você está roubando o tempo do seu patrão. Ele está te pagando pelas 8 horas, você está, né, dando um jeito de não fazer isso. Então você está pecando contra ele. Um pai que ofende o filho, como eu disse aqui, reclamando, por exemplo, injustamente, ou impondo um castigo severo com violências físicas desproporcionais. Uma esposa, por exemplo, que ofende o seu marido, não o tratando com o devido respeito na frente dos amigos, por exemplo, humilhando o marido. Eu conheci uma irmã que, na reunião da SAF, ela falava mal do marido para as irmãs, pedia oração e detonava com o marido na reunião da SAF, e o marido era presbítero, né? Quer dizer, ruim para os dois, né? Era ruim para ele, porque o mau testemunho, e para ela, porque ela difamava o marido, né? Então, minhas irmãs queridas, não façam isso, né? Se tiver que tratar, trata com seu marido, certo? Não expõe o marido na frente das outras pessoas, não. O irmão na igreja pode ofender outro irmão agredindo verbalmente. Não é isso? Lá no futebol, lá, e pau, aí solta uma agressão, né? Lesando financeiramente. Você pede dinheiro emprestado para um irmão e não paga. Certo? Criando disputas internas nos departamentos da igreja, por exemplo. Partidos, né? A UPH, o grupo do irmão André Lino, o grupo do irmão Romar, né? Os dois grupos lá disputando a liderança, né? Quer dizer, um contra o outro. É só ilustração, viu, irmãos? Não, isso não existe, não, obviamente, né? Caluniando, maldizendo, certo? E aí eu trago aqui um episódio na história da nossa igreja muito interessante. Foi do Ashbel Green Simonton. Vocês sabem quem foi o Simonton, né? Foi o pastor que iniciou a Igreja Presbiteriana do Brasil. E aí tem um episódio muito interessante do Simonton contra o Robert Calley. O pastor Robert Calley era um pastor congregacional. A esposa dele, a Sarah Poulton Calley, é autora de muitos dos nossos hinos que a gente canta aí. Depois os irmãos olhem a autoria. Sarah Poulton Calley, a esposa do Robert Calley, que era um pastor congregacional que chegou no Brasil antes de Simonton. E aí, Simonton ele ficou ofendido com o pastor Calley, porque Calley estava fazendo o seguinte: ele recebia notícias de outras pessoas, o Simonton recebeu notícias de outras pessoas que o Calley estava meio enciumado com o trabalho do Simonton. O Simonton era um menino, né? 20 e poucos anos. O Calley já era mais velho. E aí, o Calley saiu pregando o evangelho, e quando o Simonton começou a pregar, o Calley ficou com ciúmes.
Isso acontece, né? Acontece. Os pastores mais velhos, às vezes, têm medo dos pastores mais novos, com medo de tomar o lugar deles, né? Como se não tivesse campo de trabalho para todo mundo. Aí eles ficam enciumados, não dá lugar, não deixa pregar. Quando a pessoa começa a despontar, ele começa a falar mal da pessoa, começa a inventar algum problema, para não dar ibope, né? Com medo de ser contrariado. Na verdade, tinha que ser o contrário, né, irmãos? Gente boa tem que andar do lado de gente boa, concorda comigo? Então, se eu quero o bem da igreja, eu vou trazer gente melhor do que eu para falar para a igreja, véio, claro, né? Mas tem gente que não pensa assim, tem gente que traz um piorzinho para não concorrer com ele, né? Ah, não, se eu trouxer o cara bom, ele vai tomar meu lugar. Então eu vou trazer aquele bem ruinzinho, porque a igreja continua gostando de mim, né? Isso acontecia, isso. E Calley aconteceu isso. Calley ficou com ciúmes e tal. O que aconteceu? Simonton chamou Calley para conversar. Falou assim, pastor, o que está acontecendo? O senhor está falando mal de mim? O senhor está com inveja de mim? O que está acontecendo? E aí, o Calley, naquele momento, não concordou, no primeiro momento, tal, pediu um tempo para refletir. Aí Simonton falou assim, tá bom, vou dar um tempo para o senhor. 2 horas. Nós vamos voltar aqui daqui 2 horas, e aí o senhor vai me pedir perdão pelo que o senhor fez. Porque o que o senhor fez é contrário à palavra de Deus. Aí o Calley saiu, 2 horas depois eles voltaram. Calley confessou o pecado, falou que realmente tinha falado mal e se comprometeu com o Simonton de procurar todas as pessoas para quem ele tinha falado mal para refazer a imagem de Simonton. Reconhecer o pecado, admitir sua maledicência e consertar a sua relação com Simonton. Simonton escreveu assim, no diário dele. Depois dessa conversa toda, a seu pedido, quer dizer, a pedido do Calley, demo-nos as mãos, ajoelhamo-nos em oração. Outra vez, irmãos em Cristo. Foi um belo triunfo da graça. Bonito isso, né? Simonton registrou no seu diário de Simonton, está lá na página 134, 135, né, onde ele narra esse episódio. Então é isso, se o teu irmão pecou contra ti, vai até ele e o questiona. O verbo arguir aqui, vai arguí-lo, é você confrontar. Então, por exemplo, o pastor falou algo que me ofendeu. Eu devo chegar no pastor e falar, pastor, o senhor falou isto que me ofendeu. Qual foi sua intenção de falar isso? Por que o senhor falou isso? Confrontar, não é brigar. Não é brigar, não é partir para cima, né? Igual Felipe Melo. É conversar, mas confronto, certo? Confrontar. Isso exige coragem e exige também maturidade cristã, não é? Como Simonton teve, apesar de jovem, ele confrontou o pastor Robert Calley respeitosamente. O texto mostra que isso foi feito respeitosamente, mas ele exigiu de Calley que Calley pedisse perdão e que fosse lá consertar o que ele havia feito em relação à maledicência. Irmão, se nós fizéssemos isto, muitos problemas da igreja seriam resolvidos. Porque quantas e quantas vezes nós ouvimos um irmão falar de nós e ao invés de tratarmos com o irmão, nós vamos espalhar isso para outras pessoas. Você viu, Miriam, como é que Natália falou de mim? Ó, você viu como é que pode, mas ela também, né? Aí eu crio um outro problema entre elas. Aí daqui a pouco o Nath comenta com o outro e vai. E não resolve. A pessoa que está envolvida no processo, ela mesma não resolve o problema. Entende? Então Jesus está ensinando aqui, aconteceu no particular, trate no particular. Resolva o problema. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Se você deixar isso aí fervilhar, se você deixar isso crescer, vai dar problema. Trate. Por menor que seja. Marido brigou com a mulher. Não durma sem resolver o problema. Não durma. Resolva. Não, vamos resolver. Resolva. Nem que o resolver seja dizer assim, olha, amanhã quando a gente levantar, nós vamos conversar sobre isso. Não tem problema, pode, mas resolva aquela situação, não deixe para, como se isso fosse uma coisa que vai se resolver sozinha.
As coisas não se resolvem sozinhas. Ah, o tempo vai curar. Não tem esse negócio. Quem cura é remédio. Tempo te faz, às vezes, mas se houver uma mágoa no coração, essa mágoa vai ficar. Você vai se lembrar disso anos e anos, vai ficar remoendo esse negócio. Quantas vezes a gente conversa com algum irmão e o irmão está lembrando de um caso lá de 30 anos atrás? Ah, é porque, pastor, sabe, eu já fui muito importante nessa igreja, tal, mas aí apareceu um fulano. Irmão, quanto tempo tem isso? Ah, eu tinha 11 anos de idade. Como dizia um pastor amigo meu, vai mentir a macaco, né? Para distrair. Quer dizer, a pessoa ficar a vida inteira, sabe, trazendo isso, resolve o problema. Resolve. Então, de um para um, seu irmão te ofendeu, resolve. Chama, vai confrontá-lo. Se você ganhar esse irmão, louvado seja Deus. Você ganhou o seu irmão. Ele se arrependeu, e aí, como diz Simonton, foi um grande triunfo da graça. Se vocês conseguirem se reconciliar, louvado seja o Senhor. É isso que nós desejamos, meus irmãos. Bom, segundo passo agora. Ah, não, antes disso, um detalhe importante. Quem deve procurar o outro é o ofendido. Aqui o texto deixa isso claro também. Se o teu irmão pecar contra ti, você foi o ofendido. Não é o ofensor. Porque não tem esse negócio assim, não. Danilo, ele me ofendeu, ele tem que vir aqui. Eu não vou atrás dele, não. Aí. Se ele quiser, ele vem. E eu sou ofendido. Certo? Mas a Bíblia não está dizendo que é o ofensor que tem que vir. Jesus está dizendo que eu que fui ofendido que tenho que ir até ele e confrontá-lo. Danilo, vamos conversar aqui. Por que você fez isso? Certo? O ofendido é que toma a dianteira do processo. Se o teu irmão pecar contra ti, vai você arguí-lo, você que é o ofendido, você que recebeu o pecado. Então esse é um ponto importante. E o método, né, do diálogo, da arguição, como eu falei com os irmãos aqui, é o confrontar. A palavra grega aqui é elenco, que o nosso português usa hoje o verbo elencar, né? Eu acho que alguns dicionários ainda não consideram elencar como um verbo. Eu preciso conferir, mas eu acho que é um neologismo, é uma palavra nova, né? Mas algumas pessoas usam elencar, que seria enumerar, é discriminar. 1, 2, 3, 4. E aí, a ideia de Paulo aqui é o seguinte: o elenco é você apresentar argumentos, citando as razões, os motivos. Então, o marido brigou com a mulher, fez algo errado. A esposa vem e o confronta. Olha, vamos conversar porque você me ofendeu fazendo 1, 2, 3 e 4. Isso. Como nós vamos resolver cada um desses pontos? E aí vocês vão tratar. Essa é a ideia de Paulo, de Jesus aqui, com o verbo elencar, né? O verbo arguição. Então você apresenta argumentos, cita razões, cita motivos, se defende, convence. Uma bela audiência de conciliação, né? Para quem gosta aí do direito e quem acompanha isso. As duas pessoas sentam e aí apresentam as suas razões. Vamos lá, vamos ouvir esse lado. Não, é isso. E você? É isso. Bom, agora como nós vamos resolver essas questões? Certo? Então você faz esse processo de análise. Então não é só uma conversa assim, jogada fora, certo? Não é só uma ideia de, vamos conversar e vamos resolver. Não. É uma conversa intencional, em que você apresenta os passos um por um e tenta resolvê-los. Eu vou citar aqui de novo o Simonton. Olha só que interessante. Ele fala assim: o diário registra que Simonton foi direto ao ponto e arguiu Robert Calley, admoestando fortemente, afirmando que Calley foi, entre aspas, incorreto em quase todos os detalhes. Simonton escreveu assim: seu comportamento foi errado, com a agravante do modo como ele escolheu agir. E aí ele fala assim, do pecado da maledicência do Calley. Olha como Simonton registrou. Estou ofendido como cavalheiro,
não simplesmente por sua falta de cortesia, mas porque você violou o primeiro princípio do relacionamento honrado. Eu estou ofendido como cristão, Calley, por sua falta de caridade, ao admitir mal a meu respeito. Estou ofendido também, Calley, como ministro de Cristo, pois, como Deus e minha consciência são testemunhas, estou tentando realizar o trabalho do Senhor, embora eu seja fraco. Porque o Senhor, Calley, usou o peso de um bom nome para desacreditar-me e eliminar a minha influência aqui, no campo escolhido de meu trabalho. É destas coisas que eu me queixo para você. Não entro no julgamento dos seus motivos, mas você pecou. Bem forte, né? Ou seja, ele apontou os pecados que precisavam ser tratados. Você me ofendeu como homem, como cavalheiro, você me ofendeu como cristão, você me ofendeu como pastor. Vamos resolver isso, né? Então, essa disposição de tratar de maneira adequada. O objetivo final, meus irmãos, é ganhar o irmão. É o que está aí no versículo 15, né? Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Esse é o objetivo final desta confrontação. Ou seja, o nosso objetivo aqui, o ponto mais importante, a nossa motivação, eu digo, não deve ser jamais a de tirar satisfações, a fim de vencermos um debate, sairmos por cima, né? Ah, tá vendo aí, ó? Não. A nossa motivação não é a soberba, não é a manipulação, não é a vingança. O nosso objetivo deve ser sempre o de tornar o irmão faltoso mais parecido com Jesus Cristo, ou seja, é ganhar o nosso irmão. Esse é o objetivo da confrontação da disciplina. Bom, segundo momento é quando há, então, 2 para 1. Olha como o versículo 16, então, diz: caso esse irmão que te ofendeu não te ouça, não corrija o seu mau comportamento, aí você vai para o segundo degrau. Versículo 16. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo 1 ou 2 pessoas. Para quê? Para fazer fofoca? Para te defender? Não. O texto está dizendo: para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas toda palavra se estabeleça. O que significa dizer isto? Bom, esse texto aqui Jesus está tomando da lei, que é o texto de Deuteronômio 19:15. Lá em Deuteronômio 19:15 diz assim: uma só testemunha não se levantará contra alguém por qualquer iniquidade ou qualquer pecado, seja qual for que cometer. Pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas se estabelecerá o fato. Então a lei prescrevia o seguinte: é só uma pessoa que está falando isso? Então, não vamos, se é só uma pessoa, trate com a pessoa, 1 para 1. Mas há 2 testemunhas, essas 2 testemunhas então serão aquelas que vão ser trazidas para o ambiente desta conciliação, desta conversa, para que a verdade se estabeleça. Ou seja, essas testemunhas, elas vão agir como juízas. Elas vão estabelecer, elas vão ponderar os argumentos de cada um dos lados e elas vão, então, chegar a uma conclusão de quem é que está culpado naquela situação. O texto bíblico aqui, meus irmãos, ele não tem o objetivo de restringir o número de pessoas. Quer dizer, não é só para dizer, né, que tem que ser 1 ou 2, não é, esse objetivo não é esse. Essa eu acho que é uma maneira equivocada, engessada, né? Na verdade, a ideia aqui é mostrar o seguinte, que quando você tem ali as testemunhas, primeiro, a questão pessoal ela não vai se espalhar para muitas pessoas. Então, você restringe o número de pessoas que vão tratar daquela situação e por isso as testemunhas precisam ser pessoas que sejam sábias, pessoas experientes, pessoas maduras, né?
pessoas que sejam discretas, pessoas que sejam econômicas nas palavras, que saibam, tenham conhecimento bíblico suficiente para aconselhar aquela situação. Então, você não vai, por exemplo, trazer para um aconselhamento de casal uma pessoa que tenha problema no seu casamento, né? Seria uma discrepância, né? Uma testemunha que está enfrentando problemas no relacionamento e você traz para resolver um problema de relacionamento, né? Por isso há uma discussão muito grande entre, por exemplo, pastores que são pastores divorciados, pastores... Há uma discussão grande em relação a isso, né? Como que esses pastores podem aconselhar irmãos que passem por esses problemas, por exemplo, né? Esse é um descrédito que as Escrituras às vezes apresentam, né, para alguns tipos de aconselhamento. Alguns dizem, mas ele vai aconselhar de acordo com a Bíblia, não de acordo com a sua experiência. Sim, claro, sempre é assim. Mas é óbvio que a experiência negativa, ela pode também, se não houver uma restauração completa, plena na vida daquela pessoa, talvez aquilo influencie no seu tipo de aconselhamento, né? Então, as testemunhas precisam ser pessoas idôneas, pessoas discretas, pessoas sábias, pessoas bíblicas, maduras na fé, que tenham, de fato, um relacionamento com Deus capaz de não ser influenciada por A ou por B, mas para dar uma versão verdadeira, né, a respeito daquele fato. Por exemplo, há casos na Bíblia de testemunhos falsos, né? Aliás, no próprio Jesus Cristo, há um caso de testemunhos falsos. Então, as pessoas elas chegavam e testemunhavam falsamente. Tem um livro muito bom de dois autores, o Jim Elliff e o Wingard, que é o livro Disciplina na Igreja, que eles escrevem assim: Elliff e Wingard afirmam que as testemunhas escolhidas devem ser, entre aspas, testemunhas da ofensa, ou seja, aquelas pessoas que presenciaram o conflito a ser resolvido, e também devem ser, entre aspas, membros maduros que tenham discernimento para avaliar a evidência e o relato de cada um, questionar ambas as partes com objetividade, determinar a culpa e a responsabilidade e oferecer o aconselhamento bíblico apropriado. Está vendo? Então, por isso, precisam ser pessoas adequadas, pessoas maduras, pessoas que tenham condições de objetivamente tratar da questão, de biblicamente trazer ali o ensino a respeito disso. Naturalmente, aí digo eu, as testemunhas devem ser irmãos que amem ao Senhor Jesus de todo o coração, que tenham maturidade cristã suficiente para enfrentar o caso. Não pode ser qualquer pessoa, portanto. Deve ser alguém preparado biblicamente, com conteúdo suficiente para encorajar, aconselhar uns aos outros. Ensinar com toda a sabedoria a partir da palavra de Deus. E aqui eu cito Colossenses 3, né? Que habite em vós, 3,15. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, aconselhando, admoestando mutuamente, né? Então, deve haver esse pastoreio coletivo. E aí eu digo aqui ainda, a esperança no fundo é que ao envolver outras pessoas, o ofensor possa finalmente arrepender-se de seus pecados e assim curar as feridas abertas no ofendido. O ofendido, por sua vez, espera que as testemunhas presentes possam dar a ele o conforto de que ele também está no caminho certo. Então vou ilustrar aqui. Suponhamos que há um problema em que houve uma ofensa de um esposo para com uma esposa, né? A esposa tentou resolver, não conseguiu, ela não ganhou o marido. Então o que ela faz? Ela chama duas outras testemunhas. Pode ser um presbítero da igreja, pode ser uma irmã piedosa, pode ser o pastor, pode ser um irmão piedoso. Chama ali 2 ou 3 testemunhas e expõe para essas testemunhas aquela situação na presença do seu marido, na presença do seu esposo. Então, olha, nós estamos aqui juntos porque a gente tentou resolver juntos, não conseguimos, e nós então precisamos do apoio dos irmãos. Nós precisamos que os irmãos nos ajudem a resolver isso. Então, aqueles irmãos vão tomar consciência do fato, tomar conhecimento da situação e vão ao final, depois de ouvir as partes, dizer, olha, irmão, você realmente pecou contra a sua esposa, a Bíblia diz isto, isto, isto e isto, você deve tomar esta e esta decisão, esta e esta atitude, você precisa se arrepender, precisa se remendar, precisa reconstruir seu relacionamento. Então esse é o segundo passo, certo? É o passo do aconselhamento restrito a estas testemunhas. Correto? Esse é o segundo passo. Muito bem. Não resolveu.
Não resolveu. Aliás, antes disso, eu cito aqui o Código de Disciplina da IPB. Eu digo assim, no CD, né, que é o Código de Disciplina, há prescrição para que, no caso de testemunhas trazidas a um tribunal eclesiásticos, elas precisam ser membros professos da igreja. Isso aqui é no caso de o conselho convocar um tribunal para disciplinar determinado irmão. Se esse irmão ele tem o direito de apresentar testemunhas a seu favor. Então, essas testemunhas precisam ser membros professos da igreja. Então, não pode ser alguém de fora da igreja, certo? É só um detalhe do nosso Código de Disciplina. Considerando o seguinte, que, entre aspas, eu estou citando o código, toda pessoa crente em comunhão com a igreja poderá ser testemunha. Qualquer pessoa em comunhão com a igreja. O Código de Disciplina não estabelece uma qualificação moral, embora, obviamente, pela categoria de, entre aspas, crente em comunhão com a igreja, fecha aspas, nós devemos entender alguém que tenha de fato um comportamento irrepreensível diante do Senhor e do corpo de Cristo. Além disso, o Código de Disciplina prevê que não devem ser, entre aspas, obrigados a depor um contra o outro os ascendentes e descendentes, então seu pai ou seu filho. Eles não podem ser obrigados. Os colaterais afins até o 3º grau civil e o cônjuge. Então, os colaterais civis até o 3º grau são aqueles que são os irmãos, né? Entra primo também, né, Roberto? No colateral são primos também, né? Então, quer dizer, os parentes ali, né? A família, seriam irmãos, primos, né? Etc. E o cônjuge. Então, esses não podem ser obrigados a depor. Eles podem, se quiserem, mas não podem ser obrigados a depor. Então, eu estou trazendo aqui o Código de Disciplina só para os irmãos verem que há um princípio, né? Jurídico que rege estas questões que envolvem os nossos tribunais eclesiásticos. Eu digo aqui, para finalizar essa segunda parte, o seguinte: creio ser bastante prudente manter-se afastado de questões que envolvam afetos muito próximos. Eu tenho, meus irmãos, uma dificuldade, isso não é regra, tá, irmãos? Não é doutrina, não, é uma opinião. Quando é opinião, eu faço questão de dizer, porque eu não posso provar isto biblicamente. Então, é só uma opinião. Eu tenho muita dificuldade, por exemplo, de conselhos de igreja que são formados em uma grande maioria de familiares. Por exemplo, o pastor é pastor da igreja e os presbíteros, um é o filho dele, o outro é o genro, o outro... Sabe? Eu acho isso prejudicial para a igreja, porque você perde essa isenção de tratar as situações que não afetem diretamente as famílias. Então, por isso é bom, às vezes, um conselho grande, maior, né, que você tenha famílias diferentes. Não tem problema de serem, digamos assim, da mesma árvore genealógica, né? Aqui na nossa igreja, por exemplo, nós temos muitas famílias e, naturalmente, os irmãos aqui acabam se chocando aí, né? As famílias se encontram em muitos momentos. Mas eu não estou me dizendo disso. Eu estou falando daqueles conselhos que são formados a partir dessas configurações, né? Eu conheço conselhos, por exemplo, que o pastor o pastor da igreja, o filho é o presbítero, o outro filho é outro presbítero, o cunhado. Então, assim, fica uma reunião de família, né? Pode fazer reunião de conselho no churrasco, né? Depois da escola dominical. Olha, irmãos, reunião de conselho vai ser o churrasco lá em casa. É da família mesmo, então, né? Aí fica estranho, porque isso pode, não que isso, repito, é uma opinião minha. A Bíblia não fala disso, não proíbe. Mas eu acho que isso pode ser prejudicial, entendeu? Porque isso pode quebrar essa isenção, né, que é preciso ter nestes relacionamentos. Muito bem. Agora, para finalizar, de todos para um. Não funcionou a exortação de 1 para 1, privada. Não funcionou a exortação de 3 ou 4 para 1. Então agora vem o de todos para 1. Versículo 17. E se ele não os atender, dize-o à igreja. Bom, a igreja aqui é representada por aqueles que foram eleitos para exercer este ministério de pastoreio,
Então a igreja ela é representada pelos seus presbíteros, pelo conselho. O que o texto está dizendo, portanto, é: caso não haja restauração da verdade por meio dos passos anteriores, Jesus então diz que esta questão deve ser levada para a igreja. A igreja significa os irmãos da comunidade cristã representadas pelo conselho. E aqui eu trago aqui o seguinte, faço uma notinha de rodapé dizendo assim, ó: há expressões distintas dependendo da denominação eclesiástica. Pode ser concílio, pode ser um conselho de ética, pode ser um conselho administrativo. O termo conselho, ele é usado pela Igreja Presbiteriana do Brasil e representa o órgão composto por presbíteros, eleitos pela igreja local e responsável por administrá-la. Eu estou chamando a atenção para isso porque nós somos presbiterianos, obviamente. Nós cremos que o nosso sistema de governo é o sistema bíblico, porque é o sistema dos apóstolos que eles estabeleceram os presbíteros para governar a sua igreja. Mas o princípio de Jesus, sendo este princípio da coletividade, antes ou anterior à ideia de que os presbíteros aplicam a disciplina, a ideia de Jesus aqui é que essa disciplina não pode ser aplicada por uma pessoa apenas. Por isso, o método episcopal, eu penso que é o pior que existe. O que é o método episcopal? É aquele que a igreja tem um dono, tem um bispo, tem um pastor que é ele que dá a resposta final. O pastor chega lá e ele quer disciplinar uma pessoa e ele disciplina a pessoa, por vontade dele. E essa situação não passa por um grupo de irmãos, entende? Então, nesse sentido, o sistema congregacional ele é mais bíblico do que o sistema episcopal. Porque, ao menos, o sistema que envolve uma igreja toda é mais bíblico do que o sistema que centraliza numa única pessoa. Correto? Então, isso, eu só estou chamando a atenção para isso. Não estou dizendo que... não estou entrando no mérito, né, de modelos de governo. Só estou dizendo que a instrução de Jesus aqui, quando ele diz a igreja, é para mostrar que o corpo, que a coletividade, ela supera a visão de um. Por isso que nós não temos na Igreja Presbiteriana do Brasil um papa, por exemplo. Nós não vemos o pastor da igreja como sendo esse bispo, né, que toma as decisões. Não, a nossa igreja é uma igreja conciliar. O pastor ele é um moderador. Então, na reunião do conselho, eu, inclusive, nem voto. Não sei se os irmãos sabem disso, mas eu não voto na reunião do conselho. Voto se houver empate, né? Aí eu dou aquele voto chamado voto de Minerva, né? Que é o voto de desempate. Mas o pastor, via de regra, não vota. Poderia votar, mas eu, por opção, nosso conselho, graças a Deus, é um conselho muito bíblico, muito bom, né? Um conselho muito tranquilo. São 7 presbíteros, então dificilmente vai ter empate, a menos que falte um, né? E aí eu tenho que desempatar. Mas o pastor nem vota. Eu sirvo como moderador nas discussões, apresentando ali as opiniões, apresentando as ponderações, mas é o conselho que decide, tem que ser assim. Igrejas em que o pastor fala, tem que ser assim, faz assim, eu faço isso, tem que ser... Isso é episcopalismo, né? É uma ideia do presidencialismo. Não, aqui eu mando, tal, eu sou pastor de vocês, e se não for igual eu, tal, né? Isso não existe na Igreja Presbiteriana, não deveria existir. Existe, mas não deveria existir, né? De todos para um. Bom, o desejo de Cristo, irmãos, claramente é o seguinte, que não haja entre nós nada que produza um fermento capaz de contaminar todo o corpo. Tira o fermento. Então, eu digo aqui o seguinte, ó, muitas igrejas vivem anos com problemas que impedem seu crescimento e sua maturidade espiritual, porque guardam problemas em seu meio e cultivam pecados, admitindo no seu corpo irmãos faltosos, sem qualquer correção. Irmãos contra irmãos, sem serem confrontados, sem se arrependerem, sempre darão origem à ausência da graça de Deus na vida da igreja. Líderes que não são disciplinados por seus pecados, que jogam para debaixo do tapete pecados que outros, aos quais eles favorecem, causam mal à igreja. Hebreus 12, 15 afirma o seguinte, que ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus.
a falta nos leva para distantes do Senhor da graça. Então, agora chega um momento em que nós precisamos levar ao conhecimento da igreja. E aí, meus irmãos, quando nós fazemos isto, nós chegamos então ao ponto de que a igreja ela tem o dever de não permitir que estas situações que são trazidas para que ela analise, que essas situações não sejam resolvidas. Então, os presbíteros, eles precisam resolver todos os desentendimentos, os pecados, os problemas que são trazidos a si. Por isso, o corpo de presbíteros precisa ser muito bem escolhido. Quando nós fizemos aqui aquela preparação para a eleição, eu dizia isso aos irmãos. O presbítero precisa ser alguém irrepreensível, precisa ser alguém, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, uma pessoa que de fato possa ter a maturidade suficiente para tratar coisas complicadas. Às vezes ele vai ter que tratar coisa complicada, não é? Às vezes até do próprio corpo de presbíteros. Que Deus nos livre disto aqui no Vale, né? Mas há situações em que o conselho precisa tratar de um pecado grave do próprio pastor. E aí não tem jeito, tem que tratar. Tem que tratar. De um outro presbítero, tem que tratar, não é? Quanto mais tempo, maior será o esforço necessário para resolver aquele problema. É como uma doença, né? Quanto mais tempo você ficar permitindo que aquela doença esteja no seu corpo, pior será o tratamento. Se você descobrir antes, muito melhor, né? E aí o que acontece? O conselho chama essa pessoa. O marido e a esposa, eu estou dando o exemplo. Ele já passou pela confrontação da esposa, não se arrependeu. Passou pela confrontação das testemunhas, não se arrependeu. Passou pela confrontação do conselho, não se arrependeu. Aí então vem o último passo, que é todos em relação a um. Diz o texto aí no versículo 17, a parte B. E se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Aqui vem o ponto que ninguém quer chegar, mas é o ponto que Jesus diz, olha, se esta pessoa, ela foi advertida pessoalmente, foi advertida por testemunhas, foi advertida pelo corpo dos presbíteros, e ela não se arrependeu depois de 3 degraus, então agora chega o momento de afastá-la da comunhão da igreja. Ela está se demonstrando contumaz, ela está demonstrando um espírito de rebeldia que não faz parte do espírito cristão. Porque o espírito cristão é o espírito de mansidão, é um espírito de pacificador, é um espírito de humildade. Então, se essa pessoa ela não demonstra humildade para receber a disciplina, se ela não demonstra mansidão para se corrigir, se ela não é ensinável, ela precisa então ser afastada da comunhão para que ela possa, aí a gente volta lá em 1 Coríntios 5, para que ela possa ser entregue a Satanás e assim fazer o teste da fé para saber se de fato ela é ou não uma cristã verdadeira. Irmãos, eu preciso fazer apenas um adendo aqui, um detalhe importante. Um detalhe importante é o seguinte. Mateus 18 Mateus 18, de 15 a 17, é um texto que trata de pecados que são pecados que começam, observe bem o que eu vou dizer, pecados que começam no privado, de um para um. Os irmãos entenderam isso, certo? Começou num problema lá dentro de casa entre o marido e a mulher. Ninguém estava sabendo disso. Portanto, Mateus 18 está tratando de um pecado privado. E quando o pecado é público? Precisa haver confrontação de um para um? O que vocês acham?
Quando uma pessoa comete o pecado que aquele rapaz lá de 1 Coríntios cometeu, tendo relação sexual com a sua madrasta, todo mundo está sabendo. Quem ele ofendeu? Todo mundo, né? Todo mundo. Então, quando o pecado é público, as duas fases anteriores não entram. A gente pula para a terceira fase. Porque agora a ofensa é coletiva. Percebe? Então, pecados que são públicos, pecados doutrinários. O pastor chega aqui e fala, por exemplo, irmãos, o inferno não existe. Isso é um pecado doutrinário. Uma pessoa comete um pecado desse e deveria imediatamente ser disciplinada. Por quê? Porque é um pecado público. Veja que quando Paulo, lá em 1 Coríntios, ele fala do rapaz, ele não exige a confrontação pessoal. O que ele fala? Reunindo vós e o meu espírito. Ou seja, Paulo ali já está pulando para a terceira etapa, a igreja. Porque o pecado é um pecado público, certo? Não que isso não possa também, não que esse processo elimine a necessidade ou a possibilidade de o conselho, por exemplo, agir com a aplicação de Mateus 18. Por exemplo, vamos supor que o irmão pecou publicamente, todo mundo sabe. Eu posso, como pastor, ou qualquer um irmão pode, ir lá e confrontar esse irmão. Irmão, olha, você fez isso e tal, e ele vai se arrepender. Não, pastor, se arrepender. Só que essa aplicação da disciplina, ela já vai lá para o último ponto, porque a ofensa foi coletiva. Entendeu? Então eu estou fazendo essa observação para os irmãos não confundirem as coisas. Deixe-me ler uma coisa aqui importante. O Jim Elliff diz assim, ó, há 3 tipos de ofensores que se enquadram nessa situação de intolerável. Iniquidades intoleráveis. 3 tipos. E que devem ser excluídos da comunhão da igreja. O Jim Elliff é batista. Então, quando ele fala que excluído da comunhão da igreja, é porque o sistema congregacional, né, batista, é a igreja que aplica a disciplina, a igreja como um todo. Eles não têm o conselho de presbíteros. Alguns batistas têm. Alguns batisterianos, né, já tem presbíteros nas suas igrejas. O Mark Dever, por exemplo, e outros. Né? Aqui no Brasil tem algumas igrejas que eu conheço, né, que são batistas e que têm corpo de presbíteros. Mas eu estou falando isso só porque ele diz aqui que devem ser excluídos. Ele fala assim, ó, primeiro, transgressores impenitentes são aqueles que não reconhecem em nenhum momento o seu pecado, não se arrependem, mesmo após várias tentativas de admoestação e repreensão pública. É o caso aqui de Mateus 18, 17. Quer dizer, ele foi repreendido e continua impenitente, não quer se arrepender, então ele precisa ser excluído, afastado, né? Segundo, aqueles que cometem ofensas gravíssimas, aí ele coloca, são pecados hediondos, vergonhosos, notórios, dignos de punições exemplares, que envergonham e mancham por muito tempo a reputação de Jesus Cristo e de sua igreja. Aqui ele cita 1 Coríntios 5. Quer dizer, é o caso de uma pessoa que cometeu um incesto, e aí não tem como, né? Ele dá outros exemplos aqui, ó. A prática de furto, idolatria, roubo, alcoolismo, avareza, incesto, são alguns dos pecados que ele coloca. Teve uma vez uma situação, irmãos, que eu tinha um pastor, ele chegou na igreja para dar o estudo bíblico, bêbado, cambaleando. E aí os irmãos lá, o diácono tal, ele era viciado em álcool, alcoólatra, e aí um determinado dia ele não aguentou, caiu e chegou na igreja, um estudo bíblico, quinta-feira, cambaleando e tal, e foi Como faz uma situação dessas, né? Tem que tratar, é público, as pessoas sabem, né? Então o presbitério teve que agir.
Ou então numa situação de roubo, né? Também já vi um caso assim, um tesoureiro que roubou o dinheiro da igreja. Como é que faz nesse caso? Você tem que tratar, tem que disciplinar, não tem como, é público, né? Então são situações que não tem como você agir naquela confrontação particular, porque é um pecado que já se tornou público, né? E em último lugar, os transgressores que são que são afamados por suas iniquidades. Ou seja, a pessoa leva a fama. Aqui se enquadram todos aqueles que são conhecidos publicamente por sua embriaguez, por sua imoralidade sexual, lascívia, divisões, apostasias, heresias. Trata-se de uma pessoa que maquina o mal, planeja a maldade, semeia contenda, deliberadamente perverte as ações, porque o seu coração é pervertido. Essas pessoas são caracterizadas por promover divisões na igreja, contendas, espalhar heresias, mostrar intenções destrutivas e etc. Aí ele cita aqui várias situações, né? 1 Coríntios 5, Gálatas 5, Tito 1, 1 de João, várias situações. Quer dizer, o que ele quer dizer com isso aqui? Que são pecados que às vezes nós ignoramos, mas que precisam ser tratados. Às vezes há na igreja gente que divide a igreja, gente que é polêmico, gente que causa confusão, gente que só quer quebrar a unidade da igreja. Essa pessoa precisa ser disciplinada. Ela tem que ser afastada, senão ela vai dar problema na igreja. Se você não confrontar e dizer, meu irmão, o negócio é o seguinte, aqui nós vivemos em união, em paz. Se você quiser atrapalhar, resolve. Ou você se ajeita ou você vai procurar outro lugar. Aqui não cabe gente desse tipo, não. É por aí. Porque senão você permite que uma pessoa desestruture tudo. Tudo. Eu fui relator de um tribunal, irmãos, vou fechar com esse exemplo aqui. Fui relator de um tribunal eclesiástico, do presbitério, há alguns anos, de um irmão que foi exatamente isso que aconteceu. Ele era pastor de uma igreja, e aí ele começou a implantar na igreja um método bastante heterodoxo, né? E parte da igreja, a maioria, né? Não concordava, o conselho chamou atenção algumas vezes, e esse irmão, ele simplesmente começou a ignorar as decisões do conselho e agir como independente, né? E aí ele arrebanhou um grupo de irmãos, um grupo de pessoas, mais ou menos 30 e poucas pessoas, e essas pessoas começaram a defender a ideia, e aí virou aquela confusão na igreja. Moral da história. Ele foi disciplinado, esse pastor. Foi disciplinado por quebra da unidade do corpo de Cristo. Foi disciplinado. Hoje ele tem uma igreja lá, ele colocou o nome de presbiteriana, mas não é da IPB, né? E esses 30 e poucos irmãos o acompanharam, alguns já saíram, outros deixaram, né? Foi disciplinado, certo? Eu estava na relatoria desta situação. E o grande problema foi a quebra da unidade. Quebra da unidade, né? Então a gente tem que ficar muito atento quanto a isso, porque às vezes não há um pecado nestas áreas que são áreas mais sensíveis, área sexual, área financeira, né? Pastor Augusto Nicodemos fala que são as 3 barras que derrubam qualquer homem, né? Barra da saia, barra de ouro e conhaque de São João da Barra, né? Ou é bebida, ou é dinheiro, ou é mulher, né? Então os líderes têm que ficar atentos com essas 3 barras aí, porque são perigosíssimas, né? Então a gente precisa tratar destas coisas, né? E não permitir que o diabo use contra nós.